A Presença é um dos seres mais enigmáticos da DC Comics, porque em algumas ocasiões esse ser é referido como onipotente e o verdadeiro deus por trás do multiverso da DC, mas em outras vezes ele é um ser estranho que pode ser até morto ou corrompido. E nesse vídeo eu vou trazer mais algumas perspectivas sobre essa entidade e tentar organizar tudo o que sabemos sobre esse ser. E para saber mais sobre a Presença e sobre o céu da DC, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E meus amigos, esse vídeo faz parte de uma série na qual eu falo tudo sobre o céu da DC e sobre os seus habitantes, o que inclui obviamente a Presença, os anjos e as almas que lá vivem. E esse já é o quinto vídeo da série, e nessa série eu já falei sobre a estrutura dos céus, os principais anjos como Miguel Demiurgos, Lúcifer, Metatron e vários outros, já fiz um vídeo sobre a Presença e também sobre a segunda rebelião no céu liderada pelo Asmodeus. E esse vídeo de agora é para trazer mais algumas informações sobre a Presença e resolver o problema de algumas contradições na história dos vídeos passados. E então, bora lá! E no vídeo passado, vimos que o Asmodeu tentou uma rebelião nos céus, com o objetivo de unificar o inferno e o céu sob o seu comando. E para isso, ele contou com a ajuda do Neron e de seus demônios vassalos, além também de grande parte da Host do Touro, que é um dos ramos militares do céu. Mas quando Asmodeu conseguiu passar pelas defesas dos anjos e foi para o local que se encontrava o Trono de Deus, ou o Trono da Presença, ele não achou nada. Sim, o trono estava vazio, e o Zauriel disse que Deus nunca esteve em trono algum, e que na verdade ele está em todos os lugares. E nessa história, esse Deus onipresente e aparentemente invencível é chamado de A Presença, como nós estamos acostumados. Mas saiba aqui que essa história é bem antiga, e nessa época, de fato, a Presença em muitos casos era referida como esse Deus que estamos acostumados a pensar, que é um ser onipotente, onipresente e onisciente. Só que, em histórias mais recentes, como aquela que eu narrei que o Gabriel supostamente matou a Presença, já fica bem claro que a Presença não é exatamente Deus. E saiba que não sou eu quem estou dizendo isso. Vale lembrar que um dos autores das histórias do Lúcifer disse que a Presença não é Deus, e vai estar aí na tela para vocês verem. Além do que, nas HQs já foi dito também que a Presença já foi moldada por alguém. Então pessoal, vamos pensar. A Presença foi moldada por alguém, foi morta, foi corrompida e teria uma substituta chamada Elaine Belloc. E na real, isso te parece os atributos de um deus onipotente? Porra, é lógico que não! E ainda teve um autor fora das HQs que confirmou que não é Deus. E também um outro autor, diferente desse, confirmou que o Overvoid é quem seria Deus. Além também de um outro autor, agora o criador da Ravenna Crueldade, que disse que nem a Presença poderia detê-la. Ou seja, não é onipotente. E então, temos razões mais do que suficiente para questionar se a Presença é realmente Deus. Mas agora, como que podemos lidar com todas essas variações? E a resposta é até bem simples. Apenas entenda que os conceitos não são fixos nos quadrinhos, principalmente em editoras como a Marvel e DC. Então é bem verdade que quando a Presença foi criada, a ideia era que essa entidade fosse o deus onipotente, onipresente e onisciente que estamos acostumados a ouvir. Mas com o passar do tempo, a coisa mudou, e a Presença na maioria dos quadrinhos atuais significa apenas um aspecto de Deus. Por exemplo, na DC nós temos a Mão, ou a Mão da Criação, que foi aquela mão vista pelo Crona quando ele olhou o início da criação. E essa misteriosa mão não é nada mais do que uma manifestação do verdadeiro Deus da DC. É o aspecto de Deus responsável pela criação do multiverso. E nós também temos a Voz e a Palavra, que nada mais é do que uma manifestação da voz ou da palavra de Deus, que no caso ele usa para se comunicar com as pessoas. E agora temos também a Presença, que nada mais é do que a forma que Deus se apresenta, que ele aparece. Antigamente a Mão e a Palavra faziam parte da Presença, mas agora a coisa mudou bastante. E portanto, aquilo que o Gabriel e o Lúcifer mataram e corromperam não era nada além de um aspecto do Criador, a forma no qual ele aparece no multiverso. Ou seja, a manifestação visual e física de um ser que não pode ser compreendido. E essa é a forma como eu entendo esse termo nos dias de hoje.
Mas tem muita gente que é muito apegada a conceitos antigos, da época que a presença era realmente o Deus absoluto. Então essas pessoas tomam uma outra linha de raciocínio. E essa galera entende a presença como o próprio Overvoid ou até algo superior a isso. E se quiser saber mais sobre o Overvoid, veja esse meu vídeo sobre o tema, que eu esclareço muita coisa sobre isso. E nesse caso, se a presença for maior do que o Overvoid, o que o Lúcifer e o Gabriel mataram foi apenas um aspecto, uma manifestação pífia da verdadeira presença. E essa teoria dessa galera nem é ruim, pois vale lembrar que por diversas vezes a presença e a grande escuridão foram forças antagônicas, mas de repente quem fez a oposição à grande escuridão foi o Overvoid, ou seja, ele assumiu o lugar da presença. E então, para muitos, a presença também é o Overvoid. Só que com um nome diferente, ou talvez seja até maior do que o próprio Overvoid. E isso, se você for generoso, até faz algum sentido. E é por isso que tudo é tão confuso e é quase impossível determinar o que é a presença. E é desse jeito que é a DC. E eu até gostaria de saber a sua opinião sobre esse tema tão complexo. Deixe aqui nos comentários, você acha que a presença é Deus ou não? E embora esse tema seja muito interessante de debater, ele não é realmente tão importante. Porque se você chama o Deus Supremo da DC de apenas Deus, ou de Overvoid, ou de presença, ou enfim, são todos nomes para uma mesma coisa. Mas o fato que é realmente importante é que aquilo que o Gabriel e o Lúcifer mataram não foi o Deus real. E portanto ele não está morto e nem pode morrer fora do seu tempo. E outra coisa ainda mais importante é que se a Elaine Belloc assumisse o lugar da presença, ela apenas seria a representante da imagem de Deus, mas não substituiria Deus de forma alguma. Assim como de forma alguma nem o Lúcifer nem o Gabriel superaram Deus. Eles apenas conseguiram algum feito contra a manifestação da presença ou de Deus, mas não com o original. E então vocês viram o quão complexo é esse tema, e é por isso que pouquíssimos canais abordam de forma tão profunda esse lado controverso da presença. Mas esse canal tá aqui para isso, tanto que é o terceiro vídeo falando só dessa entidade. E também dificilmente você vai achar um vídeo falando da presença sobre diversas perspectivas, como vocês viram nesses últimos vídeos. E por isso, para nos dar uma força, deixe o seu like porque ajuda demais. Também comente qual a teoria sobre a presença você gostou mais. E também, se quiser um vídeo explicando de onde a DC tirou a sua mitologia, deixe nos comentários também, porque é a única forma que eu tenho de saber. Então, se quiser saber o que veio da cabala, do cristianismo, do ocultismo, qual o significado de nomes como demiurgos e etc, comentem. E para não perder outros lançamentos, se inscreva no canal. Conto demais com o apoio de todos e até a próxima!